Olá, te dou boas-vindas ao nosso canal. O meu nome é João Balbino. Por meio desse canal, nós estamos procurando proclamar o Evangelho e tomar a nossa parte nas missões mundiais. Estamos procurando tomar a nossa parte na obra de evangelização do mundo. Por favor, ajude-nos. Você me pergunta, como posso ajudar? Muito simples. Além de orar por nós, o que é muito importante, você pode ajudar se inscrevendo no canal. Você pode ajudar assistindo aos vídeos até o final. Você pode ajudar deixando seu gostei, deixando seu comentário, compartilhando as mensagens por meio de suas mídias sociais. Você pode ajudar recomendando o canal para familiares e amigos. Agradecemos. Nosso tema é como ser livre da tirania do pecado. Você já pensou por qual razão tantas vezes, percebendo que precisamos mudar, não conseguimos mudar a nós mesmos? O que precisamos para nos tornarmos pessoas melhores, experimentarmos grandes mudanças em nossa vida? Você vai receber essa resposta nesse vídeo. Se for possível, abra sua Bíblia para acompanhar a exposição da palavra. Leiamos Romanos, capítulo 8, versículos 13 ao 15. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito nos adotou como filhos. Somos filhos na família de Deus. Essa expressão, Abba, Pai, de modo algum podemos permitir que passe despercebida. Abba, Pai, denota familiaridade, expressa ternura, alude à maneira amorosa, pessoal e íntima como o filho se dirige ao seu pai, mesmo que esse pai seja o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, o Deus Criador. Portanto, o sentido de Abba, Pai, como aparece no texto que lemos em Romanos, capítulo 8, refere à existência de um relacionamento pessoal e de intimidade com Deus. Isso é algo muito grande. Nessa mensagem, nós veremos que todas as pessoas precisam ser livres das coisas do velho homem, da tirania do pecado. Todas as pessoas precisam ser livres daquilo que se encontra gravado e enraizado dentro delas, mas que não harmonizam com o Evangelho. Todas as pessoas precisam ser livres da natureza velha e pecaminosa, chamada carne, que as leva a ser, a pensar e a agir de determinadas maneiras, que eventualmente podem até mesmo parecer que são corretas, mas não glorificam a Deus. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia diz: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. As respostas sempre vêm de acordo com o que se encontra gravado e enraizado em cada pessoa. Pessoas que não compreendem o plano de Deus não têm escolha a não ser viverem limitadas por seus próprios raciocínios e seguirem se esforçando e se afadigando, se empenhando para se tornarem pessoas melhores. Melhores cônjuges, melhores como pais, como filhos, como profissionais, como amigos, como estudantes, etc. Se aplicando para ir adiante, mas às apalpadelas, tateando no escuro, sujeitas a muitos conflitos e privadas de experimentarem grandes avanços, especialmente em termos da sua personalidade. Há pessoas que recebem a palavra do Senhor, mas elas se recusam ou são tardas para seguir a santificação. E como resultado disso, ficam sem experimentar transformação pessoal. No Evangelho de Lucas, capítulo 8, nosso amado Senhor Jesus explicou a parábola dos 4 solos para os discípulos. Jesus relacionou elementos
que impedem as pessoas de progredirem na fé e de amadurecerem. Número 1, o diabo. Segundo Jesus, o diabo vem e tira a palavra dos corações das pessoas para que não creiam e não sejam salvas. Versículo 12. Número 2. A hora da provação. Versículo 13. A hora da provação simplesmente chega testando a fé, testando a maturidade. Que você encontre graça para ser aprovado sempre que for provado. Número 3. Preocupações, riquezas e os prazeres desta vida. Versículo 14. Há pessoas que ouvem muitos sermões, mas não chegam a se beneficiar, porque seguem centralizadas em si mesmas, seguem vivendo fora do Evangelho, seguem ignorando a bênção que é ter a centralidade da vida em Cristo, seguem ignorando o senhorio absoluto de Jesus Cristo, seguem ignorando o plano de Deus e desconhecendo os direitos de Cristo sobre suas vidas, seguem julgando e avaliando tudo o que ouvem e tudo o que veem os seus olhos de modo meramente natural, por não disporem da lente do Evangelho. As molduras velhas fazem das pessoas um alvo fácil para os ataques de Satanás. Como resultado, não importa o quanto ouvem sermões, pois não têm consciência do fato que as coisas gravadas e enraizadas e a natureza as tornam incapazes de avançar além do eu, além daquilo que é meu e além das coisas que são do mundo. Em Efésios capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz: usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Em Romanos capítulo 1, versículo 17 diz: o justo viverá pela fé. O justo é toda pessoa que crê no Evangelho de Deus, que é Cristo somente. O justo é aquele que confia em Jesus, que desfruta todos os dias o sábado verdadeiro, que é Jesus. A questão proposta para a nossa reflexão foi: como ser livre da tirania do pecado? Por favor, observe a nossa mentalidade, a nossa atitude, a nossa maneira de ser, maneira de pensar, maneira de agir, é consequente ao nosso estado espiritual. O nosso estado espiritual é a nossa natureza. Não podemos, por meio dos nossos próprios esforços, mudar o nosso estado espiritual. Não é possível, simplesmente não é possível, por meio dos nossos próprios esforços, mudarmos a nossa natureza. Dependendo exclusivamente de si mesmas, as pessoas seguem para um destino imutável. Versículo 13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Você já observou que saber qual é o caminho para cima, saber qual é o caminho da virtude, não é suficiente para que uma pessoa consiga continuamente seguir no bom caminho. Em outras palavras, saber o que o céu aprova e saber o que o céu censura não é suficiente para andarmos no caminho correto e fazermos continuamente boas escolhas. Ninguém se autocredencia para o céu. Se autocredenciar para o céu é impossível. Os esforços humanos na direção de promover um autocredenciamento para o céu são absolutamente patéticos. Qual é a conclusão nessa parte? Muito simples. Somos todos absolutamente dependentes da graça de Deus. Graças a Deus não está tudo perdido. Graças a Jesus, o estado espiritual, a natureza de qualquer pessoa pode ser mudada. Qualquer pessoa pode experimentar transformação em sua vida.
Essa é uma obra espiritual. Há pessoas que vivem presas no legalismo, confiam no legalismo, confiam em si mesmas. É interessante. Em Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo demonstrou a finalidade da lei, que é revelar e condenar o pecado. Paulo escreveu, Romanos capítulo 7, versículo 7, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. E no versículo 10 disse, descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte. No versículo 12, de fato a lei, que revela e condena o pecado, é santa e o mandamento é santo, justo e bom. De modo algum é possível responsabilizar a lei pelo pecado ou pela morte consequente ao pecado. Nos versículos 15 e 16, após expor um contexto de peleja moral interior, sucedido de derrota, sucedido de fracasso, Paulo concluiu que a lei é boa. Leamos. Não entendo o que faço, pois não faço o que desejo, mas o que odeio. E se faço o que não desejo, admito que a lei é boa. Há pessoas, não poucas, que têm pensado essa escritura, a escritura que acabamos de ler, tiram essa escritura de seu contexto e a aplicam de maneira absolutamente errada, cogitando em suas mentes que filhos de Deus, de algum modo, têm licença para fazer aquilo que odeiam. Ninguém, absolutamente ninguém, tem licença para fazer o que a lei celestial censura. Nos versículos 17 e 20, Paulo escreveu, leamos. Nesse caso, não sou mais eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Aqui está a verdade. Está denunciado o vilão que lei alguma é capaz de controlar. Está revelado o vilão que desde que os primeiros pais pecaram, segue subjugando e humilhando os filhos de Adão. O opressor foi claramente exposto de uma vez por todas. Esse vilão é o pecado que habita em mim. É da tirania desse vilão terrível, da ditadura do pecado que habita em mim, que todas as pessoas precisam ser livres, precisam ser libertas. Observe que o real problema humano não está fora de cada um de nós, mas está dentro. Graças a Deus, a solução para o problema do pecado que habita em mim, o pecado que habita em cada um. A solução é o Espírito Santo vir habitar em mim, vir habitar em nós. Leamos Romanos capítulo 8, versículo 9. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. A denúncia é clara, objetiva, inequívoca. Qual é a conclusão nessa parte? Muito simples. O pecado que habita em mim, o tirano terrível e opressor, que humilha todos os filhos de Adão, precisa ser despejado, precisa ser desalojado, precisa ser colocado para fora. Pergunto, colocado para fora por quem? Pelo Espírito de Deus. Apenas o Espírito Santo pode fazer essa obra. Em outras palavras, a solução para o real problema humano é o Espírito de Cristo habitar em nós. Romanos, capítulo 8, versículo 13, a parte B. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Se você estiver verdadeiramente junto com Deus, você conhecerá o plano absoluto de Deus, que é evangelização mundial. E você poderá enxergar o caminho e também o futuro. Você vai compreender claramente que haverá um fim para todas as coisas e descobrirá
o que realmente há de valor desse lado da vida. Você encontrará o propósito para a sua existência e vai poder se dedicar integralmente, por meio do Evangelho, a esse propósito. A instrução que o apóstolo Paulo ofereceu ao novo pastor Timóteo, documentada em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 13 ao 15, eu ofereço a você, amado discípulo de Cristo, precioso e remanescente. Eu digo que a partir de hoje, você deve se dedicar à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Seja diligente nestas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Pergunta final. O que precisamos para experimentarmos grandes mudanças em nossa vida, em nossa personalidade, em nossa mentalidade? Muito simples. Precisamos ouvir o Evangelho e seguir ouvindo o Evangelho, até cairmos de joelhos, com as nossas mãos abertas e vazias, reconhecendo que não temos absolutamente nada, além de nós mesmos, a nossa breve existência terrena, para oferecermos a Deus. Ouça o Evangelho e siga ouvindo o Evangelho, até que o seu estado espiritual, que é a sua natureza, seja transformado pelo Evangelho. Apenas por meio do Evangelho é possível recebermos a resposta completa, que é Cristo em nós. Jesus Cristo junto conosco. Uma vida nova significa, pelo Espírito Santo, desfrutar do viver junto com Deus, ser livre da tirania do pecado, ser livre das coisas do velho homem. É por meio do Espírito Santo que habita em nós e nos adota como filhos que a nossa vida, nossa mentalidade, nossa maneira de ser, passa a ser conduzida de acordo com a vontade de Deus. Digo que você é o discípulo evangelista, por meio de quem Deus vai salvar pastores, vai salvar diáconos e vai salvar pessoas que estão sofrendo no campo. Por meio de sua vida, a bênção total do céu, que é filiação e Espírito Santo, será transmitida aos remanescentes. Oremos. Pai, guia-nos na direção de encontrarmos o teu plano em todas as circunstâncias. Que em tudo, de todas as formas, em todo o tempo, eu seja uma pessoa do Evangelho, para salvar as pessoas que se encontram perdidas e sofrendo no mundo. Pai, me ajude todos os dias a escapar de ser limitado por uma mentalidade carnal, natural, e viver centrado nas respostas do eu, daquilo que é meu e das coisas que são do mundo. Senhor, ajude-me a ser uma pessoa de fé que aposta a própria vida pela igreja e pelo evangelismo. Eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço por assistir. Agradeço por suas orações. Agradeço por seu importante apoio ao nosso ministério e a esse canal. Graça abundante.